temos um desafio, que é o difícil tarefa de amar. Mas eu não estou falando aqui de uma forma superficial de amor, e sim de amar a semelhança de Jesus. Principalmente em tempos onde o amor é medido em quantidade de likes que recebemos nas redes sociais. O amar como Jesus nos amou, remete à abnegação. E é aí que está o nosso principal desafio, o negar a si mesmo. Amar quem nos ama é fácil demais, queridos. Até os ímpios fazem isso. O difícil é amar as pessoas que não conhecemos e também as que nos odeiam, ou as que fazem parte do nosso chamado oikos. O que é oikos? É o nosso ciclo de amizade. Só que ainda não foram apresentadas a Jesus, ou seja, temos a amizade dessas pessoas, porém não as amamos devidamente. Quem ama apresenta Jesus. Sabe, queridos, é um tempo na qual nós precisamos entender que o verdadeiro amor, ele procede daquilo que Deus derramou sobre cada um de nós ainda na cruz. Sabe, nós entendemos, sabe, em relação a Jesus, o que Jesus fala? Mateus capítulo 5, verso 43 a 48 diz assim: ouvistes o que foi dito, está falando da lei, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre o mal, sobre bons, vir a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de maus? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai. Sede vós perfeitos no amor. Sede vós perfeitos, queridos. Amar quem nos ama é fácil. Sabe, você estender a mão, você ir tomar um café na casa de quem você, não estou falando que isso é errado, mas a difícil tarefa é você amar o seu inimigo. É você, sabe, muitas das vezes, andar a segunda milha. É você dar o outro lado da face. É você decidir amar as pessoas. Até que ponto temos ido por amor às pessoas? Temos andado segundo a segunda milha? Temos dado o outro lado da face? Sabe, queridos, a palavra de Deus, ela nos mostra um padrão aqui. Um padrão de como deve ser vivido o amor. Um padrão na qual eu e você precisamos praticar dia a dia. Porque amar é uma decisão. Eu preciso decidir amar o Afonso. É uma decisão. Eu preciso decidir amar. Porque se eu não decidir em meu coração, eu jamais vou amar a semelhança de Jesus. Porque Jesus era onipresente, onisciente, onipotente. Ele sabia todas as coisas. Jesus era Deus, Jesus é Deus, aliás, e Deus sabe todas as coisas. Deus nos conhece. O salmista vai dizer que Ele nos teceu no fio de nossas mãos, fio a fio. Então Ele nos conhece, sabe, não precisa nós mudarmos as nossas vozes para falar com Deus. Ele nos conhece, o nosso sentar e o nosso levantar. Deus sabe todas as coisas. Então, precisamos praticar dia após dia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, de 4 a 7, diz: quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, nem fica irritado, não faz becinho, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Este é o padrão que Deus quer que nós vivamos todos os dias. Esse é o padrão.
A Bíblia nos dá um padrão. A Bíblia é o nosso manual de vida. E ela nos ensina: quem ama é paciente e bondoso. Tenha paciência. Anda a segunda milha. Decida amar mais as pessoas. Decida viver isso. Eu não estou falando de um amor hipócrita, eu estou falando de um amor de verdade. Aquele amor que vai atrás da última ovelha, daquela ovelha que está perdida. Aquele amor que, se possível, entra na fornalha contigo. Aleluia. Sabe, aquele amor que vai até as últimas consequências. É o amor de Deus, é o amor de Jesus. O amor de Deus é algo inexplicável. E a Bíblia, em algumas versões, diz que é indizível. Ninguém pode explicar. Contudo, podemos perceber este amor estudando os evangelhos. Jesus é o nosso grande mestre. Ele veio para quebrar paradigmas históricos interraciais, atitudes que foram imputadas como lei no Antigo Testamento, por conta da dureza do coração dos homens. Sabe, quando a gente estuda a palavra de Deus, Marcos 10, 5, Jesus está falando ali a respeito do divórcio. Há uma conversa, há uma indagação ali. Aí Jesus fala bem assim: olha, foi colocado lá por causa da dureza do coração de vocês. A palavra de Deus diz: Deus nos conhece na nossa essência. O próprio Jesus, ele fala assim: olha, vós que sois maus, sabes dar bons presentes. Então, nós, na sua essência, a carne humana é má. Infelizmente, a nossa carne, isso aqui, ela nos conduz a tudo que é errado. Se eu dou ouvido à minha carne, eu tô abrindo portas para que o mal, de fato, invada e faça tudo que é errado na minha vida, na minha família. Então, queridos, quando eu entendo isso, quando Jesus fala a respeito, de tudo aquilo que foi posto como lei, virou lei: olha, ame o seu inimigo, mate ele. Agora Jesus dá um novo mandamento: olha, ame o seu inimigo, ore por aqueles que te perseguem. Há um novo padrão aqui, há uma nova metodologia de vida. Jesus, ele vem e quebra paradigmas. Sabe, queridos, que eu descobri e que eu tenho vivido, e eu sou fruto disso, que o amor transforma vidas. Repita comigo, igreja, diga: o amor transforma vidas. Eu sou fruto disso. Você é também? Alguém investiu na sua vida. Alguém um dia pagou um preço por você. Alguém um dia teve a ousadia de dizer: ei, Jesus tem um plano para a tua vida. Alguém um dia decidiu passar um tempo da sua vida e jejuou por você, e orou por você, e pregou o caminho para você. E você está aqui, e a sua família é abençoada por isso, e o seu futuro, e os seus filhos serão fortes por isso. A sua morada é no céu por causa disso, queridos. Sabe, nós aprendemos, o amor transforma vidas. E Jesus, ele foi esse homem. Jesus amou quem queria apedrejar. Quantas pessoas estão sendo? E aí, essa pessoa na qual está relatado em João capítulo 8, de 1 a 7, era uma pessoa que estava sendo literalmente cancelada, mas da humanidade. Ela estava ao ponto de ser cancelada. Aí a palavra de Deus vai nos dizer, João 8, de 1 a 11, diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhes uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-la ficar de pé diante de todos e disseram: Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. O que o Senhor diz? Sabe que eu quero abrir um parênteses aqui. Cadê o cidadão também que estava adulterando com essa mulher? Cadê? É possível adulterar só, gente? É possível que o Pati estivesse lá.
O cidadão estava lá olhando a mulher que estava com ele lá e estava com uma pedra. Você de certeza. Esperando a vez dele. Vou te matar porque por causa de ti eu treino a mulher. Sabe, queridos, aqui, sabe, uma situação terrível contra aquela mulher. Não passando pano em relação ao pecado. Aí, continuando aqui o texto, eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, imagino que, e aí, o que o Senhor diz? Ele se levantou e lhe disse: se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinando-se novamente, continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com uma mulher em pé diante. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Muitos estão sendo apedrejados. Muitos estão numa situação terrível. E o que nós estamos fazendo? Sabe, queridos, se Jesus quisesse, ele apedrejaria aquela mulher, sim ou não? Porque em Jesus não havia pecado algum. Ele é o único com moral e autoridade que, se quisesse, logicamente que ele nunca iria fazer isso, mas se quisesse, a lei inclusive ia embasá-lo. Não, ele matou, ele não tinha pecado nenhum. Jesus, ele libera ela, mas com uma ressalva: olha, vá e abandone a sua vida de pecado. Sabe, queridos, nós precisamos entender que pessoas estão perecendo, pessoas estão sob ameaças, e nós somos aqueles que vamos resgatá-los. E pelo amor àquelas pessoas, a essas pessoas, nós vamos ser aqueles que vamos dar a mão, vem cá, e resgatar. Temos testemunhos aqui de pessoas que estavam ao ponto de serem assassinadas, e a célula se reuniu, e a célula começou a orar, e a célula começou a pagar um preço, e de noite a pessoa estava lá, aleluia, foi liberada de uma forma sobrenatural. Sabe o que é? Isso é o amor empenhado. Isso é quando nós vivemos, nós decidimos empenhar, decidimos usar o amor como uma arma poderosa para resgatar os perdidos, para trazer uma nova vida às pessoas, para trazer a transformação, aquilo que o Senhor deseja fazer. Todos carecem de uma segunda chance. O amor tudo suporta. Dê uma segunda chance. Se possível, dê uma terceira, dê uma quarta. Dê chance para que as pessoas conheçam de fato quem é Jesus e para que Ele veio. Dê uma oportunidade, não vire as costas. Viva o amor. Jesus, Ele amou um homem que vivia, esse sim, cancelado da sociedade. A palavra mais usual hoje é cancelado. Essa pessoa vivia cancelada. Marcos capítulo 1, verso 4 a 42, diz assim: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou-lhe. Vou parar bem aqui. Esse tocou-lhe aqui dá a ideia de que ele, só que para o judeu, o tocou-lhe é aqui e aqui. Ei, existem leprosos que estão esperando por você, esperando o seu abraço, esperando a sua compaixão. Ei, célula, levante, é o tempo de amar, é o tempo de pegar as pessoas pelo colo e dizer: olha, Jesus te ama, Jesus tem um plano para você, Jesus quer a tua transformação, Jesus quer te purificar.
Jesus quer purificar. Jesus quer te usar para isso. Cheio de compaixão, sabe, querido, se encha disso. Ele estendeu a mão. Quero sim, seja purificado. Mas essa purificação, sabe o que significava na vida desse homem? A lepra nos dias de Jesus. Na época de Jesus, a lepra era uma doença terrível e incurável. Desde o momento em que era constatado a lepra a pessoa era privada do convívio social, passando a não viver mais entre os filhos, entre as pessoas que amavam. Essa pessoa era separada. Haviam locais destinados aos leprosos. Olha, vão viver ali no meio daquelas cavernas, num lugar insalubre, terrível. Essas pessoas, além de serem separadas, canceladas da sociedade, se tornaram invisíveis, eles eram obrigados a andar com um sino. E aí, porventura, se viesse alguém em encontro a eles, eles tinham obrigação de tocar aquele sino. Me dizia: uma pessoa imunda está aqui, não se aproxime de mim. Pessoas estão esperando por você, tocando um sino, pedindo socorro. Pessoas estão esperando por você, igreja do Senhor Jesus. O Senhor está voltando, igreja. Isso não é brincadeira. O Senhor espera por mim, por você, igreja. Pessoas estão esperando, estão tocando o sino desesperada. Ei, me socorre, me ajuda, me ama, decida me amar. Essa pessoa pode ser seu vizinho, pode ser seu amigo, pode ser até teu seu irmão. Eles estão suplicando. Jesus, ele foi movido a amar. O amor de Jesus por aquele homem provocou uma abundância, querido, social, financeira e familiar. Aquele homem, ele pôde voltar, mas interessante que Jesus, ele não quebra a regra. Jesus, ele fala assim: olha, não fale nada para ninguém. Não fale nada que foi eu que te curei, porém, vai ao sacerdote, te apresenta a ele, oferece aquilo que é devido na lei de Moisés e volte para a tua casa. Sabe por quê? A regra não poderia ser quebrada ali. Havia uma autoridade. E ele falou: olha, vai até o sacerdote, porque é só ele que pode te liberar, para te de novo voltar à feira, para te voltar, sabe, para o teu trabalho, para te voltar a dar o sustento para a tua família. Você precisa voltar a ele. Muitos precisam voltar ao convívio. Sabe, nós temos projetos, e vai sair em nome de Jesus. Nós vamos trazer leprosos. Eu estou falando aqui, a lepra, queridos, mas é toda mazela. São as drogas, é a prostituição, é tudo aquilo que afasta as pessoas das famílias, é tudo aquilo que, sabe, que faz com que as pessoas não vivam mais, não tenham mais de fato uma família. Eu me lembro de um dia, isso foi poucos dias antes de vir para cá, para o Maranhão. É algo que é tão corriqueiro na minha casa. Eu fui criado assim, tomar café junto, jantar, almoçar junto, jantar junto. E um dia foi um amigo da família almoçar conosco, e ele sentou naquela mesa e ele começou a chorar. Ele falou: cara, há 18 anos eu não faço isso aqui. Eu não como com uma família. Leve os leprosos para comer com você. Cuide dessas pessoas. Cuide da igreja. Sabe, traga essa pessoa, o papel de uma igreja é trazer de novo a imagem de uma família, é trazer de novo o convívio, é estar junto no partir do pão, é estar junto dia após dia, vivendo o amor e compartilhando daquilo que Deus tem nos dado, e doando, e se doando cada dia. Esse é o papel da igreja. Esse sempre foi e sempre vai ser, até que Ele venha nos buscar. O papel da igreja é imutável, nunca vai mudar. A igreja tem o seu papel. Naquele momento podemos, sabe, observar que quando Jesus, ele expõe aquela situação, sabe, Jesus, ele mostra o amor
por aquele homem, e ele decide integrá-lo ele novamente à sociedade, a uma vida. Mas Jesus também, ele curou, ele amou, aliás, uma mulher, na qual os judeus, o seu próprio povo, a desprezava e a tinha como imunda. Eu quero voltar um pouco na história. O rei Salomão morre, o reino é dividido entre o reino do sul e o reino do norte. Ambos os reinos pecaram. As tribos se dividiram. Porém, Samaria teve péssimos reis. Reis que não souberam conduzir aquele povo no caminho do Senhor. E para acabar de completar, a Síria vai e invade aquele povo. E aquele povo passa um processo de miscigenação. Aquele povo foi misturado com outros povos. Aí o povo judeu dizia: vocês não são mais puros, porque a lei dizia que nós não teríamos que nos misturar com povo algum, e vocês são malditos por isso. E aí é criada uma rincha, porque guerras tiveram também, uma rincha de séculos. E Jesus vem e acaba com tudo isso. Não existe mais barreira para ninguém. A barreira foi quebrada. Jesus, ele vem e mostra, há um diálogo, há um processo de cura na alma, na vida daquela mulher. Jesus começa a expor, e ela começa a colocar os seus porquês. Por que você fala comigo? Eu sou uma samaritana. Jesus começa a falar sobre uma água, e daqui a pouco ela entende, sabe, sobre essa água. Ela fala: me dá de beber, porque eu não quero mais voltar aqui neste lugar. Era meio-dia, isso não era um hábito. Quem que quer buscar poço meio-dia, água no poço meio-dia? E aquela mulher, e Jesus começa a entrar em um processo nela, e começa a falar: olha, vai e busca o teu marido. Olha, eu não tenho. Disseste bem. E Jesus começa a expor a situação daquela mulher, e aquela mulher passa a entender. E o amor transforma vidas, amém, igreja? E aquela mulher, ela entendeu. Jesus, ele fala de uma forma tão graciosa. Jesus, ele não fala de uma forma condenatória. Jesus expõe aquela mulher entende que de fato ele era o Messias, e aquela mulher passa a ser uma das maiores propagadoras do Jesus. Ela começa a sair dizendo: ei, venham ver, ele me disse todas as coisas. Aquela mulher era transformada, aquela mulher modificada, e ela passa a ser uma forte, sabe, pregadora de fato. Ela começa a falar sobre o caminho, ela começa a falar sobre Jesus. Pessoas vão se chegar a você, e quem sabe nenhuma dessas, sabe, pessoas que vão fazer revolução dentro do seu bairro, dentro da sua família. Decida amar, decida fazer com que essas pessoas entendam o verdadeiro caminho, que é Jesus. Exponha o caminho. Naquele momento Jesus começa a quebrar barreiras que nos impediam de de nos relacionarmos com pessoas. Não existe mais barreiras. Não existe um muro que divide o povo daqui, dos bairros adjacentes. Não existe um muro que separa, queridos. Muitas das vezes esse muro é ideológico, está na nossa cabeça. Decida romper as barreiras, decida além, decida cruzar as fronteiras, porque a ordem já foi dada. O ID é por todo mundo. O ID é para que nós façamos aquilo que Deus ele determinou. Decida romper. Sabe, queridos, naquele momento Jesus ele começa, sabe, um exemplo claro de que Deus se importa com todos. Sabe por quê? Para Deus todas as vidas importam, queridos. Para Deus não há separação. É interessante que aqui, em Atos capítulo 10, verso 34 a 35, isso é só o final aqui de uma situação que diz assim: então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Deixa eu só resumir aqui.
Isso aqui é a conclusão de uma situação. Pedro, um dia, meio-dia, a palavra de Deus diz que ele vai descansar, esperar o almoço, e ele tem uma visão. E aí, naquele lençol que desce sobre aquele quarto, as quatro pontas, apareciam todas as espécies de animais, quadrúpedes, répteis. E Deus fala assim: Pedro, mata e come. E Pedro fala assim: não, Senhor, nunca botei nada impuro na minha boca. Olha, Pedro, Deus responde: não diga, não chame impuro aquilo que Deus santificou, aquilo que Deus abençoou. E aí Pedro, ele não entende nada disso, ele fica com aquela visão no exato momento, porque há 3 dias antes desse acontecido, Cornélio teve uma visão. O próprio Jesus vai com ele, tem uma conversa e fala: ei, manda chamar Pedro, ele tem algo para te falar. No exato momento que ele tem a visão, alguém bate na porta: ei, vem te buscar. E ele vai. Aqui é o fechamento. Atos capítulo 10, 34, 35, e Pedro entende. Pedro, até então aqui, era um dos líderes da igreja nesse tempo. Só que havia barreiras ainda na cabeça de Pedro, dizendo: não, eu vou pregar para os judeus. E ele começa até a conversar, dizendo assim: olha, vocês sabem que pela lei eu não deveria estar aqui. Pela lei eu nunca deveria nem entrar na tua casa, Cornélio. Porém, eu entendi que Deus quer a todos. Que Deus não faz separação de nação nenhuma, que Deus quer a humanidade, que Ele morreu para que todos tenham a vida eterna. Pedro entende isso. Aí Pedro fala: olha, Deus não age com parcialidade. O que é parcialidade? Qualidade de quem toma partido ou julga contra ou a favor, tendo em conta sua preferência sem importar com a justiça e com a verdade. Deus, Ele age com imparcialidade. E o que é imparcialidade? É equidade. Qualidade da pessoa que julga com neutralidade e justiça. Característica de quem não toma partido numa situação. Esse é o nosso Deus. É ímpar. Ei, nova geração. Nova geração. Em nome do Senhor Jesus, Deus vai levantar pessoas. Ei, nós vamos invadir as fronteiras. Nós vamos invadir porque o nosso Deus mandou. E se Ele mandou, nós vamos, em frente, marchando como um exército forte e poderoso, em nome do Senhor Jesus. Porque o amor é a nossa principal bandeira. E por o amor, nós decidimos ir além. Jesus amou um homem que era odiado por todos. E transformou ele em um amigo e discípulo. Mateus era o odiado. Havia uma rotina. Aquele cara se arrumava. Ele ia para o seu trabalho. Só que até Pedro se arrumar, sair do seu portão e chegar no seu trabalho, ele apanhava. Ele era cuspido. Ele era humilhado. O povo olhava para Mateus e dizia: seu covarde, seu traidor. Ele ouvia isso, essa ladainha todos os dias. Será que existem pessoas assim no dia de hoje? Existem pessoas que estão, vivendo um jugo desigual. Pessoas que estão clamando por amor. E Jesus olha para Mateus. Ser um verdadeiro cristão, queridos, refere-se a sair do comodismo. Saia do comodismo, decida amar, amar as pessoas, não importa se a pessoa está lá, todo mundo fala mal, decida amar essa pessoa. Decida mostrar um novo caminho. Decida mostrar uma nova oportunidade. Decida, assim como Jesus fez com Mateus. Jesus pega Mateus, Jesus transforma Mateus num discípulo. Jesus cuida de Mateus. Jesus torna ele um grande homem. Pessoas vão contar com você. Pessoas necessitam de você, igreja do Senhor Jesus. Pessoas necessitam do nosso amor. Jesus, Ele amou também um religioso extremista. Olha só
uma carta de visita sobre esse cara, Atos 9:11. Enquanto isso, Saulo andava respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Respirar ameaças de morte. Seus bandos de miserável, eu vou matar vocês. Eu vou pegar vocês, eu vou colocar na cadeia, eu vou matar vocês. Esse era o Paulo. Esse era Paulo. E o que é o extremismo? É um movimento radical, autoritário, sabe? De impor ideologias, religiões, modos de vida, geralmente através do uso de violência. Paulo estava querendo mudar uma situação através da violência. Não, vamos encarcerar todo mundo, bora matar todo mundo, bora pegar todo mundo, bora prender, bora espancar até fazer eles decidirem abandonar esse negócio. E aí acontece o interessante. O interessante, Atos capítulo 22, de 1 a 5, irmãos, pois ouvi agora a minha defesa. Olha só quem era Paulo. Perante vós, quando ouviram que... Perdão, deixa eu começar aqui. Trocou aqui. Atos 22, de 1 a 5. Irmãos, pois, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava a língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: eu sou judeu, nascido de Tarso, na Sicília, mas criei-me nesta cidade e que foi instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos vossos antepassados, sendo zeloso com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje. Persegui esse caminho, a igreja no começo, até a morte, prendendo e matando em cárceres humanos, homens e mulheres, que são testemunhas do sumo sacerdote e todos os anciões deste, que recebi cartas para os irmãos. Queridos, Paulo estava dizendo quem ele era. Paulo, ele estava dizendo aqui, queridos, existem pessoas. Ei, Deus ama os traficantes. Não estou comparando aqui Paulo aos traficantes, mas Deus quer a todos, amém? Deus quer a todos, sabe? As pessoas que mais, sabe, a gente olha assim, não, esse aí não, Deus não quer esse que Deus quer. Deus quer transformar vidas, Deus quer construir grandes testemunhos para a glória dEle. Deus quer transformar, Deus quer modificar. Deus diz uma coisa para vocês, para o mundo, o amor é uma questão de momento, é condicional. Para nós, é um mandamento. O mundo pode até dizer, eu te amo até aqui. Eu te amo quando? Eu te amo se. Só que desde o dia em que eu e você levantamos a nossa mão e dizemos, Senhor, eu quero que o Senhor seja o Deus da minha vida. Eu reconheço que o Senhor é meu Salvador e que o Senhor morreu na cruz por mim. Você não é mais de você mesmo. Você passa a ter um dono. E o teu dono diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. É simples assim, não tem rodeio. É um mandamento, eu preciso compelir o meu coração a amar. Eu tenho que decidir amar. Aleluia, glória a Deus. É interessante que tudo acontece, sabe, não desistir de ninguém. Nós precisamos não desistir de ninguém, mas é interessante que quando chega o ponto, o momento de que todo o processo acontece na vida de Paulo, Paulo está ali cego, Paulo está orando e Deus dá uma visão, fala a Ananias, isso está em Atos 9, 13 a 16, Ananias, porém, respondeu, Senhor, de modo nem, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos eles têm feito aos teus, quanto mal ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o meu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para o meu nome, para louvar o meu nome perante os gentios.
Interessante que a gente vê aqui Ananias ainda querendo falar para Deus quem era Paulo. Misericórdia. Sabe? Muitas das vezes nós fazemos assim. Senhor, ele não. Senhor, misericórdia. Tu só sabe, olha quem é esse cara, olha quem ela é. Eu não posso me misturar com essa pessoa, Senhor. O que vão pensar de mim? Ei! Todas as vidas importam. Jesus conta com você, Jesus conta comigo. Não existe mais barreiras, aprendemos isso hoje. Então, eu e você, Mateus capítulo 26, 37 e 39 diz assim: respondeu Jesus: ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante, não existe um maior, é semelhante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Iguala, não há maior e nem menor. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Agora, para mim e para você, existem benefícios em relação a eu praticar o amor aos próximos. Quando praticamos o amor, passamos a entender melhor a situação do próximo. Conseguimos enxergar coisas que a pessoa em si, na sua situação, no seu momento, ela não consegue enxergar. Conseguimos ver e mostrar as escamas e detectar situações. Nós passamos a ter paciência, nós passamos a ser observadores. Nós passamos a olhar a vida das pessoas e, rapaz, eu estou vendo fulano. Ele está nessa situação. Eu sei por que ele chegou nessa situação. Por causa disso ele não está enxergando. Quando nós passamos a amar, sabe, quando conseguimos amar genuinamente as pessoas, sabe, nós precisamos entender que eu e você precisamos amar, sabendo, sabe, perfeitamente quem éramos, sabe, quando nós entendemos o amor de Deus e porque Ele nos amou primeiro. Sabe por que eu entendo isso? Porque eu entendo perfeitamente quem eu era. Perfeitamente, quando eu passo a amar as pessoas, eu entendo perfeitamente quem eu era e quem eu sou agora. Nós passamos a entender e nós passamos a nutrir a necessidade, o desejo de ver, não, se eu mudei, eu quero que a pessoa mude também. Se a minha casa mudou, eu quero que essa pessoa também, se a minha família é abençoada, eu quero que essa pessoa seja abençoada também. Sabe por quê? Porque nós entendemos nossa humanidade. Primeira carta de João 4, 19 a 21 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não se vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Tem uma frase aqui de um grande homem de Deus. Mostra essa frase aí. Olha aí. Pastor James Raposo, um dia pregando, falou essa frase aqui. Se dizemos que amamos a Deus e não amamos o nosso irmão, nós não entendemos nada a respeito do Evangelho. É simples assim. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Porque o Evangelho é sair da rota do mundo e entrar numa rota, no caminho, sabe, numa rota diferenciada. Se antes o pecado fazia parte da minha vida, hoje eu preciso nutrir coisas boas na minha vida, eu preciso buscar o reino, eu preciso entender, queridos, que se eu não praticar o amor, eu não estou entendendo nada. Se dizemos que amamos a Deus e não amamos o nosso irmão, nós não entendemos nada a respeito do Evangelho. Dizer que amamos alguém no sentido espiritual, ou seja, como verdadeiro irmão ou irmã na fé, não basta. Precisamos amar as pessoas seguidos de uma atitude. Hoje falar amor, eu te amo, parece que ficou tão, né? Haja, tenha atitude. Nós temos um ministério chamado Atos de Amor. Haja, tenha atitude. A palavra de Deus diz, 1 João 3,18, filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Tenha atitudes de amor, ame essa pessoa, sabe, chegue com ela, demonstre esse amor.
afeto às pessoas. Quando amamos as pessoas ao nosso redor, nos tornamos fortes e intrépidos. Interessante que a palavra de Deus diz, 1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Na versão A Mensagem, olha só que interessante que diz: Deus é amor. Quando passamos a habitar permanentemente no amor, vivendo uma vida de amor, vivemos em Deus e Deus vive em nós. Assim, o amor tem um controle da casa, fica à vontade e amadurece em nós. E não temos mais preocupação com o dia do juízo. Nossa situação no mundo é idêntica à de Cristo. No amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo. Considerando que o medo causa uma vida vacilante, cheia de temores, medo da morte, medo do julgamento, podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Esses dias nós tivemos a visita de um homem de Deus, pastor Jonatas Oliveira, e esse homem vive esse amor, gente. Esse homem decide sair daqui, do país dele, e ir para o meio de uma guerra, e pregar. Esse homem entendeu que Deus ama ele, e ele ama Deus. E ele não tem medo do julgamento, ele não tem medo da morte, ele não tem medo do que vai acontecer, ele sabe só que Deus ama ele, que Deus deu um destino, que Deus deu uma função para ele. Esse homem entendeu, sabe o propósito? Nós precisamos entender, queridos, que quando estamos em Deus e Deus em nós, não há barreiras, tudo podemos, porque Ele nos fortalece, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá o vigor, é Ele que nos faz amanhecer, é Ele que te faz ter capacidade para pregar para as pessoas, ousadia é dEle, não é de nós. Se esperarmos isso de nós, nada vamos fazer. Mas se o amor estiver em nós, se nós estivermos aperfeiçoados no amor, nós vamos viver isso. O amor na igreja, ele começa, e aqui eu quero entrar já encerrando essa mensagem. O amor na igreja, queridos, começa quando tudo tem a ver. Ou seja, quando temos tudo em comum, quando temos um elo que nos une em um só propósito. A palavra de Deus diz, Colossenses 3,14 diz: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Nós precisamos, sabe, eu e você, nutrindo o amor, o elo perfeito, em uma igreja local. Atos capítulo 2, 43 a 47, diz assim: todos os que criam estavam juntos em unidade, repartiam uns com os outros, e tinham os outros o que tinham, vendiam as suas propriedades, de outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo, aliás, e nas suas casas partiam o pão, participavam das refeições com alegria e humildade, louvando a Deus tudo que era estimados por Deus, e cada dia o Senhor ajuntava as pessoas que iam sendo salvas. Na versão King James diz: todos os dias estavam unidos e tinham tudo em comum. Tudo em comum. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: em uma igreja existem elos que nos unem. Primeiro elo que eu quero colocar aqui, que é Jesus. Sem Jesus, nada disso faria sentido. A minha vida não teria sentido. Não teria sentido estarmos reunidos aqui essa noite. Jesus é o principal elo. E aí tem o segundo elo, a fé que nos une, irmão com irmão, a fé que testifica. E o terceiro, o Espírito Santo, que fala à igreja, que fala ao coração e uma visão. Toda igreja precisa ter uma visão. Toda empresa que se preza, ela tem uma visão. E nosso negócio são almas. E nós temos uma visão. Deus nos deu metodologias. Nós chamamos de os 4 pilares do MDA, que é o GE, purê de batatas, Projeto Natanael 3 e o Fator Banabé. Poderia discorrer sobre esses
projetos poderosos, armas poderosas para ganhar almas e cuidar bem delas. Porém, eu quero me prender ao Natanael 3. O projeto Natanael 3. E o que é o projeto Natanael 3? É exatamente um desafio de amar. É exatamente um desafio de decidir amar as pessoas, de decidir pagar um preço. O projeto Natanael 3 consiste em apresentar Jesus para 3 amigos, sabe? Apresentar Jesus a 3 amigos, a exemplo de Filipe, que apresentou Natanael a Jesus. Está relatado em João, capítulo 1, de 45 a 49. Há um processo de apresentação. Um dia Filipe cheguei, olha, achamos aquele que os profetas falavam. E ele é apresentado. E ele apresenta Jesus. Natanael é apresentado a Jesus. Há um processo ali interessante, que é um processo, a palavra de Deus diz em João capítulo 4, 5 a 51, fala da história. Fala de quando Filipe chega a ele, e olha, achamos. É interessante que quando Jesus vê Natanael aproximando-se, a palavra de Deus diz que Jesus fala, está vindo aí um verdadeiro israelita, em que não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Aí está um negócio muito interessante sobre a vida deste homem. Ao estudar sobre a vida deste homem aqui, eu descobri que, para que essa pergunta ela fosse feita aqui, há um contexto histórico. Só que existem situações que nós, literalmente, não vamos achar na Bíblia. Por que sabemos que, sobre a morte, sobre o martírio de alguns discípulos de Jesus, não está relatado na Bíblia, mas nós sabemos porque existem literaturas da época, que contextualizam a história, que é uma veracidade. E aqui, o livro que fez base a esse entendimento aqui sobre a declaração de Natanael, sabe, está em um livro que não é canônico, ele não foi colocado, não foi posto na Bíblia, né? É o Evangelho segundo Nicodemos, e aí fala sobre a história. E aí, pegando aí um geralzão ali de helicóptero, a história diz que quando Herodes manda matar todas as crianças naquele tempo ali, somente 3 crianças sobreviveram: Jesus, João Batista e Natanael. A matança foi terrível. O livro descreve que houve derramamento de sangue, perseguição. É interessante que, porque todas as vezes que eu lia isso, eu não entendia, mas, poxa, por que Jesus falou isso e Natanael fala? Natanael, ele virou um expert em descobrir falsos messias. A história conta que até nesse tempo, no tempo de Natanael, mais de 1000 messias tinham aparecido. Mais de 1000 homens diziam, eu sou o Messias, e Natanael ia lá e virou especialista em descobrir falsos profetas. E aí, quando Natanael vai chegando, e Jesus já vai recebendo eis aí, um homem que não tem dolo. Da onde tu me conheces? Mas antes, ele tinha feito uma pergunta, mas de Nazaré, pode vir alguém? Bom, pode vir alguma coisa boa? O homem já estava totalmente armado. Só que Jesus faz uma declaração aqui, que nós só descobrimos nessa literatura, quando a mãe de Natanael estava fugindo da perseguição. A história diz que ela cavou um buraco embaixo de uma figueira, colocou o menino e cobriu com folhas. Só Natanael e a mãe dele sabiam dessa história. E aí, quando Natanael vem e pergunta, ei, eu te vi embaixo da figueira. Ei, Jesus te conhece em todos os tempos. Ele é, antes de que se houvesse o haja. Ele sabe de todas as coisas. E aí, esse homem é rendido. Esse homem é apresentado a Jesus. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Dentre muitas formas de amar, de demonstrar amor, nós podemos dar presente às pessoas. Nós podemos, fazer coisas para demonstrar nosso carinho para as pessoas. Mas eu, pastor Antônio Júnior, considero
que uma das formas mais esplendorosas de você demonstrar amor por uma pessoa é você orar por essa pessoa, é você jejuar por essa pessoa e você apresentar Jesus a essa pessoa. Essa é uma das mais... Você pode dar tudo nessa vida, você pode decidir, eu vou dar um carro para o meu amigo, eu vou dar fazer isso, mas isso não se compara, isso não se compara à eternidade, isso não se compara ao plano de Deus, isso não se compara porque isso fica aqui, mas a salvação é eterna, a salvação é eterna, e hoje eu quero desafiar, não só eu, nossos lindos pastores, Lino Elson, Ramiclei, pastor Elson, nós pastores, líderes, você faz parte desse chamado também. O mês de setembro será o mês do Natanael 3. Fique de pé em nome de Jesus. Eu e você vamos aprender a amar os perdidos. E se já sabíamos, vamos voltar a praticar em nome de Jesus. Queridos, há uma nação, há uma cidade, há um povo que clama por ouvir a sua voz, por ouvir aquilo que você tem a falar. O povo espera muito de nós, o mundo espera de nós, e nós precisamos nutrir isso em nome do Senhor Jesus. Queridos, há uma decisão que eu e você precisamos tomar, a decisão de amar. E nós, nas nossas células, no próximo domingo também, nós vamos passar a praticar o projeto Natanael 3 a partir de hoje, amém? E a partir de hoje, o que é o projeto Natanael 3? Antes de orar, eu quero apresentar para vocês. O projeto Natanael 3 consiste em você decidir, volta lá um pouquinho, minha filha. Aqui, sim, perdão, é esse mesmo. Pode passar para o próximo. Orar por alguém, jejuar por alguém, convidar a pessoa, levar, acompanhar, abraçar, discipular. Decida amar as pessoas. Você vai escolher 3 pessoas do seu oikos. O que é o oikos? Seu ciclo de amizade. Mas pode ser pessoas também que estão ali, sabe, seus amigos que ainda não conhecem, sabe? Muitas das vezes agimos como pessoas que não sabemos expressar isso. Nós vamos aprender a amar essas pessoas nesse mês, em nome do Senhor Jesus. E eu sei que o Espírito Santo, Ele já colocou 3 pessoas na sua cabeça agora, em nome de Jesus. E nós vamos começar a orar por essas pessoas a partir de hoje. Você e o seu líder de célula vão escolher um dia na semana que vocês vão jejuar por essa pessoa. Você vai pagar um preço, você vai estar abençoando, você vai estar declarando. E essa pessoa não vai estar sabendo de nada ainda, viu? Você não precisa chegar com a pessoa e dizer, olha, você é o meu Natanael, e não vai saber de nada disso, e não sabe de nada. Mas a pessoa, é interessante que a pastora Georgina tem uma frase que ela diz, que a oração ela tem braço longo. Sabe, você vai começar a orar por essa pessoa não está sabendo de nada. Você vai começar a pagar um preço por essa pessoa. Você vai começar a apresentá-la diariamente diante de Deus, declarando salvação, declarando vida de Deus, declarando uma mudança de vida. Aí, vai chegar próximo, naquela semana da sua célula, e você vai convidar aquela pessoa. E você vai dizer assim, olha, nós temos agora chegue, sabe, daquele jeito. Faça a propaganda. Nós temos uma reunião, meu irmão, cara. Nós temos um negócio poderoso que acontece todas as quartas, quintas, não sei qual é o dia da sua célula. E você vai dizer assim, olha, eu quero te convidar para essa reunião. Primeiro você vai ganhar essa pessoa para si. Você vai ganhar a amizade dela. Você vai estar com ela. Você vai andar com essa pessoa. Aí depois você apresenta Jesus para essa pessoa. E nós vamos viver isso, amém, igreja? O mês de setembro é o mês que nós vamos viver o projeto Natanael 3. Eu quero dizer uma coisa para você. São 3 alvos que você tem de oração. Imagina, novembro, nós vamos ter o nosso segundo culto aqui, aleluia. Porque o culto de outubro, a ceia de outubro vai ser o culto da colheita. Nós vamos trazer nossos Natanaéis para cá. Essa igreja vai lotar em nome de Jesus. E vamos ver uma multidão de pessoas entregando a sua vida para Jesus. Mas eu creio também que no decorrer disso, as pessoas vão começar a entregar a vida nas células.
A vida de Deus vai começar a fazer algo tremendo em nome do Senhor Jesus.